algo diz a respeito errado que nós devemos fazer e isso é contra a lei de Deus, nós não devemos fazer, porque o diabo sempre nos afronta nas áreas que nós temos mais dificuldade em conviver, porque ele sabe onde nós somos fracos e ele nos atinge, mas Deus diz para obedecer à lei dele e à lei dos homens. No versículo 17 ele diz: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Quando Jesus fala de doutrina, ele diz de obediência e de graça. Em Gênesis, graça queria dizer favor. A partir de Romanos, graça quer dizer favor que o homem não merece. O livro de Romanos foi um marco, antes e depois, o evento da vida e da morte, a ressurreição de Jesus, ele marcou isso. E quando em Gênesis era favor, ele quer dizer favor. Deus criou Adão e Eva, foi um favor a Adão e Eva. Mas quando o homem cai por meio do fruto, quando Eva e Adão experimentam da maçã, da árvore proibida, eles passam a estar em pecado. E quando em Romanos, em Mateus, no Novo Testamento, Jesus morre, em todo o Novo Testamento, no decorrer da vida de Jesus, ele começa a fazer os milagres. E no dia da morte dele, ele é crucificado e o véu se rasga. Graça não quer dizer mais favor ao homem, mas quer dizer favor que o homem não merece, porque ele peca. E ele se afasta de Jesus. E quando o véu é rasgado, Jesus diz: o véu que estava no templo e nos separava não existe mais. Agora você, eu, homem e Deus, somos próximos. E o homem pode, por meio da oração, conversar com Jesus. Então o véu que o separava, ele é rasgado. Só que Jesus, o véu é separado por meio da graça. E Jesus estabelece um propósito. Amém. E a partir desse momento que o véu é rasgado, em Romanos é introduzido um antes e depois, a morte e a ressurreição de Jesus, acontece uma nova coisa. A graça muda o significado. E é isso que Paulo fala aos romanos. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina em que fostes entregue. E essa forma é o caminho que Jesus traçou, o plano que ele tem para cada um de nós. E Paulo fala: não sabeis que daquele a que vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E ele traça dois caminhos. O pecado, ele deixa bem claro, o pecado vai te levar à morte, mas a obediência vai te levar à justiça. Isso quer dizer, na obediência, mesmo que você seja injuriado, mesmo que eles pisem em você, isso vai levar à justiça. Porque Jesus é um Deus reto e é um Deus piedoso. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Mas como nós, como humanos, nós como os filhos de Deus agora próximos, depois que o véu se rasgou, como nós receberemos dessa graça para que nós possamos alcançar o caminho da verdade? A graça, ela é dada de graça a todos aqueles que se entendem como filhos, a todos aqueles que por meio do sacrifício de Jesus na cruz entendem o propósito dele. A todos aqueles que dizem: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador, pode morar na minha vida, que a tua graça agora, a partir de Romanos, possa fazer parte da minha vida. Que após o rasgamento do véu, Jesus, nós sejamos íntimos, nós possamos estar juntos a ponto de você me dizer: isso é certo e isso é errado. E eu, com meus ouvidos agora não mais tampados, mas abertos, e meus olhos não mais tampados, possa saber o que eu possa fazer. Porque quando você entende o seu propósito, quando a graça de Deus é revelada,
os seus olhos são abertos. Porque o mundo, ele fecha os seus olhos e você tende a ter uma cegueira espiritual. Tanto é que quando você peca, você não está vendo o que você faz. Porque o mundo, o pecado, tende a fechar os nossos olhos espirituais. E só depois que Jesus vem e nos lapida e abre os nossos olhos, nós vemos o nosso pecado. Mas e quando nós vemos o nosso pecado e nós não sabemos, nós não sabemos que a graça de Jesus pode nos alcançar. O pecado fica sondando nossas vidas e nós não nos achamos merecedor dessa graça. Como nós sabermos o direito de filho que Jesus nos deu? Para que o diabo não nos afronte, nós devemos reconhecer o que é graça. E nós devemos saber que a graça de Jesus é sobre nós e que ela é maior do que nossos pecados. Se nós pecamos no passado, nós devemos saber e aprender com nossos pecados, mas seguir adiante. Lucas. Porque nós não devemos apenas permanecer no nosso pecado, nós devemos saber que nós somos flechas. E a flecha, ela só vai adiante. Mas quando nós pecamos, o diabo lança em nossa mente que nós não somos dignos de erguer a mão, que nós não somos dignos de ir à igreja, que nós não somos dignos de amar a Jesus, que nós não somos dignos de reconhecer Jesus como nosso único Salvador. Não adianta nós convivermos com homens de Deus, nós convivermos com profetas, mas nós não temos a marca do profeta em nós. Não adianta nós convivermos com pessoas íntimas de Jesus, mas nós não conseguimos aprender com essas pessoas. Não adianta eu ir na igreja e não aprender com a lição do pastor. Não adianta eu ter pais crentes e eu realmente não ser crente, porque filho de crente não é crente. E eu tenho que saber que a graça de Jesus é sobre a minha vida. E se eu fiz alguma coisa errada no meu passado, se eu fiz algo que não agradou a Jesus, eu digo a Ele e Ele, com a sua graça, limpa o meu pecado, pega na minha mão e me leva para frente. Amém? Amém, Jesus. Eu queria devolver a palavra.